Olá pessoal, tudo bom? Vamos agora começar a falar na parte do hemograma, que vamos falar da série branca, tá? Falamos da série vermelha, sobre as hemácias, sobre os parâmetros, RDW, ou seja, VCM, tá? Hemoglobina. Agora vamos falar do leucograma e plaquetas. Então lembrando que o hemograma, ele vai me informar se o paciente está com uma anemia, tá? Que a gente abordou agora nas aulas anteriores, que estávamos falando sobre a série vermelha. Agora vamos falar sobre a importância dos leucócitos e plaquetas. Qual a importância dessas células no hemograma? E qual a importância delas aí, ou seja, no dia a dia? Esses são os exames que são muito solicitados, tá? Então o hemograma é um exame, como eu falei, muito solicitado. Então, você tem uma febre, vai chegar numa emergência, então vai estar lá, ou seja, o médico vai solicitar um hemograma logo de início. Então, um hemograma, ou seja, lá no sangue, lembrando que o hemograma ele vai contar as células, as quantidades de células, seja das células vermelhas, seja das células brancas, ou seja, as plaquetas, tá? Então, os leucócitos, ou seja, são as células que estão especializadas na defesa do organismo. Eles vão combater os vírus, bactérias e fungos, esses agentes infecciosos. Então, os leucócitos eles são classificados em dois grupos. São eles os granulócitos e os agranulócitos. No grupo dos granulócitos, nós temos aí os neutrófilos, os eosinófilos, tá? Os basófilos, e no grupo dos agranulócitos temos os linfócitos e os monócitos. Então, vamos inicialmente falar do neutrófilo, que apresenta esse núcleo trilobulado. Vocês podem observar aí que ele apresenta esse núcleo trilobulado. Então, geralmente estão relacionados com fagocitose de pequenas proporções, de pequenos antígenos aí com bactérias, tá? Então, geralmente os neutrófilos eles são incapazes de se regenerar. Uma vez que eles são liberados, eles são chamados para destruir um patógeno, ele morre. Então, o que acontece? Durante um processo de infecção, durante um processo de inflamação, que os neutrófilos são chamados por quimiotaxia, ou seja, pelo comando lá de células como os macrófagos para o local da infecção, tá? O que vai acontecer? Os neutrófilos eles vão passar pelos vasos sanguíneos, pela parede do vaso epitelial, uma vez que os macrófagos liberaram quimiocinas e citocinas que vão ocorrer o processo de vasodilatação, permitindo com que essas células passem, iniciando toda a cascata, todo o processo aí de inflamação. Então os macrófagos, tá? Ou seja, chamaram essas células. Então os neutrófilos, que é a célula que estamos abordando nesse momento, ele vai fazer a fagocitose. Só que os neutrófilos, quando fazem a fagocitose, eles não conseguem, eles são incapazes de sintetizar o seu material genético. Então, essas células vão morrer, tá? Formando aí um tipo de necrose. A necrose liquefativa, que é aquele conteúdo amarelados que corresponde aí ao pus. Então, os neutrófilos são células especializadas principalmente no combate de infecção bacteriana. Então, quando eu encontro no hemograma um número elevado de neutrófilos, ou seja, eu vou ter lá no hemograma a quantidade, né, foi colhido meu sangue, e aí deu a quantidade X de neutrófilos. Eu vou comparar com o padrão de tanto a tanto. Se estiver muito elevado, eu estou com neutrofilia. Então, neutrofilia indica que o paciente está com uma infecção bacteriana. Então, neutrofilia, o paciente está com infecção bacteriana. Não esqueçam disso, tá? Então, a principal substância produzida aí pelos neutrófilos, tá? É a mieloperoxidase. Essa substância ela vai oxidar a parede das bactérias, a parede celular das bactérias para destruí-la. Então, isso é um fato importante. Lembrando que os neutrófilos eles vão fazer fagocitose.
Como é isso? O que é fagocitose, gente? Fagocitose é um englobamento. Essa célula ela vai tá lá a bactéria e ela vai englobar e vai liberar essas substâncias químicas, né? Quando a bactéria estiver dentro, no seu interior. E aí vai destruir este patógeno, tá? Agora vamos falar aí sobre os eosinófilos. Então vocês podem observar aí o eosinófilo atacando esse parasita, ou seja, aí o nosso corpo humano se defendendo, destruindo aí esse invasor. Então os eosinófilos são células de defesa que vão destruir grandes parasitas, né? Grandes parasitas aí. Então geralmente é muito encontrado quando você está com uma infecção parasitária, ou seja, você está com ascaris, lombricoides, tá? Então isso eleva o número de eosinófilos, porque são células especializadas no combate desses parasitas. É muito comum, por exemplo, um caso bastante interessante, quando o paciente está com eosinofilia e geralmente pacientes aí com filariose, que é o agente, ou seja, ocasionado pelo agente etiológico, que é a Wuchereria bancroft, que são parasitas que habitam os vasos linfáticos. Então, geralmente, esses pacientes também apresentam uma eosinofilia, que é o aumento do número de eosinófilos, tá? Então, essas células apresentam núcleo bilobulado e vão estar também aí, não só relacionada com as infecções parasitárias, mas também nas reações alérgicas. Então, os eosinófilos elevados, uma eosinofilia, pode indicar também uma reação alérgica. Como eu posso diferenciar, professor? Eu tenho aí outra célula que vai estar elevada, que é o basófilo. Então, eosinófilo elevado e basófilo elevado indicam que você está sofrendo um processo alérgico, ou seja, alguma alergia, algum agente, ou seja, a alergia é quando o seu corpo humano não consegue diferenciar de que aquela partícula que não causaria um dano, né, algum dano, ela pode agora causar, ou seja, o corpo humano não consegue diferenciar o que é perigoso do que não é perigoso, tá? Ou seja, o que é perigoso? Bactérias, por exemplo. Um pólen é perigoso? Não. Ou seja, um cheiro de camarão? Não. Crustáceos? Não. Mas o corpo humano, nesse momento, ele considera aquelas partículas como perigosas, tá? E começam aí a reação alérgica. Outro fato interessante de falar sobre os basófilos é que essas células, elas possuem também o núcleo bilobulado, mas que ocupam quase todo o citoplasma. Lembrando que são células do grupo dos agranulócitos. E elas produzem aí dois anticoagulantes naturais, que é a histamina e a heparina, tá? Então, para frisar, se eu tenho apenas eosinófilo elevado, eosinofilia, infecção parasitária. Se eu tenho eosinófilo elevado e basófilo elevado, eu estou com um processo alérgico. Vamos agora falar sobre os linfócitos. Os linfócitos, como vocês podem observar aí, eles ocupam, né, o núcleo ocupa quase todo o citoplasma da célula. Então, quando num hemograma tem lá, o paciente tem uma leucocitose, ou seja, quando os números de leucócitos está acima de 10.000, tá, indica que ele está com um processo de infecção. Então, quando está abaixo de 2.000 milímetros cúbicos de sangue, indica que você está com uma imunidade baixa, ou seja, que suas células de defesa estão baixas, que isso pode estar relacionado com o estresse, que pode estar relacionado com questões de alimentação, que pode estar relacionado com parasitas, com infecções virais, bacterianas, que podem diminuir a imunidade. Temos dois tipos de linfócitos que são aí responsáveis pela nossa imunidade orgânica, ou seja, que estão relacionadas com a nossa imunidade adaptativa. São eles os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos T, eles são células que vão matar as células
do nosso corpo que foram infectados por vírus ou bactérias. Então, por exemplo, existem bactérias que são parasitas intracelulares. Por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis. Então, é importante que as células do corpo humano consigam detectar. Porque se a bactéria está dentro da célula, então como é que o sistema imune vai detectar? Então, já temos outro tipo de célula, que são os linfócitos B. Esses linfócitos B é que vão ser responsáveis aí pela produção de anticorpos, que vão destruir os parasitas, né, essas bactérias que estão circulando no sangue. É como se eu tivesse duas forças armadas, uma para destruir as células que estão infectadas, para destruir a origem dos inimigos e para destruir os inimigos que estão circulando, que possam infectar outros tipos de células.